Boa noite. Que bom. Está todo mundo acordado hoje. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de reunião e de reflexão, em que hoje contamos com a grata colaboração da nossa querida irmã Ednar Santos, trazendo para nós o tema "A felicidade não é deste mundo". A nossa irmã é trabalhadora da Federação Espírita e vai nos ajudar hoje na reflexão desse tema. Antes do início, antes da nossa prece, um pequeno exórdio do livro Pão Nosso, a lição de número 80, o não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Que assim seja. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade amiga possa conceder a todos que aqui se encontram o que vieram buscar. Talvez não aquilo que vieram buscar nas suas mentes, mas aquilo que está dentro do coração de cada um, o necessário para a nossa evolução e para a nossa aquisição de bens morais, para uma vida melhor e mais feliz. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nessa rogativa, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a nossa atividade da noite. E agora passo a palavra à minha querida irmã Ednar. Pode ficar à vontade, querida. Alô? Todo mundo me ouve? Boa noite, meus amigos.
meus irmãos? Está todo mundo animado mesmo, viu? Que bom, todo mundo comeu antes de vir, não é? Está todo mundo jantado, que maravilha, que coisa boa. Agora a gente vai comer outro tipo de pão, não é? Nós vamos comer o pão espiritual, que é muito importante também. Porque o pão espiritual, ele dá sustentação moral, não é? O pão físico, o pão material, dá sustentação orgânica. Nosso corpo precisa do carboidrato, precisa da vitamina, da proteína, né? Então, para ele poder sobreviver e a gente poder, não é, cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. Então, o corpo tem que estar bem, saudável, na medida do possível, mantermos a nossa saúde. Mas nós também precisamos da nossa saúde mental, não é? Não somente a saúde física do corpo, porque ele precisa, mas às vezes a gente esquece que o espírito também precisa do exercício moral para sobreviver às intempéries, aos problemas da vida, porque não há ninguém no mundo que não tenha problemas. Se isso serve de consolo, que há pessoas que ficam tristes, chorosas, não é, magoadas, porque sofre muito, é muito sofrimento, é muita dor, é muito aperreio, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Então, muita gente se aperreia. E pode ser de qualquer classe social, não é? Nós sabemos que o nosso planeta, ele está num estágio de evolução aonde não há ainda a felicidade como a gente precisa ter, como a gente vai ter. A Terra, ela ainda está povoada por corações que não estão muito comprometidos com o bem. Corações que não querem saber se alguém está sofrendo ou não. O importante é que para eles esteja tudo certo. Então, as outras pessoas podem que lutem. Ele não está muito interessado, esse coração, de saber quem sofre, quem está padecendo, quem está precisando de ajuda. Se alguém nesse momento quer ouvir uma palavra amiga, quer que a gente preste um pouquinho os ouvidos, porque se a gente for olhar direitinho, meus irmãos, o nível de carência social hoje é muito alto. Muito alto. Pessoas carentes demais. Elas se agarram a alguma coisa e a alguém como uma tábua de salvação. Muitas delas, que não lutam pelo seu bem-estar, acabam entrando em depressão. Os consultórios médicos lotados de gente, hospitais até umas horas, farmácia nem se fala. Muita gente doente, não só doente do corpo, mas principalmente doente da alma. Porque, na verdade, o corpo adoece porque a alma está doente. Não é? A não ser que a pessoa tenha trazido com ela, de outra encarnação, o germe, a semente de alguma doença. Uma pessoa pode já nascer trazendo uma patologia, vamos chamar assim, uma doença que foi uma doença herdada de outra encarnação. Mas há aquelas que adquirem a doença aqui, durante a sua estada no planeta, pelo seu modo de vida, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir, ela acaba atraindo para ela determinadas doenças. Só que a doença não fica no espírito, não. A doença vem para o corpo físico. São as doenças psicossomáticas. Elas começam na psique, ou seja, na alma, e daí ela vai para o soma, que é o corpo. Então, a doença, a diabetes, a pressão alta, a angina de peito, a taquicardia e tantas outras, o reumatismo, o câncer, são doenças que acabam sendo somatizadas no corpo físico. Sem falar de pessoas que desenvolvem doenças autoimunes. Olha aí que coisa, gente. O próprio sistema imunológico se torna um inimigo da gente. É ele que deve proteger o nosso corpo, o nosso sistema imunológico. Ele tem que estar muito bem para que os vírus, as bactérias, os germes, a poeira, tudo que for ruim, não atrapalhe a nossa vida. Nosso corpo continue resistente. Então, o sistema imunológico, Deus colocou ele aqui para ele me defender o meu corpo de toda e qualquer invasão bacteriana. Mas se eu estou muito frágil, estou preocupada demais, ansiosa, estressada, com medo do que vai acontecer, esse sistema imunológico, ele se ressente. Ele não consegue fazer o seu trabalho,
que é de proteger o corpo físico de todos os problemas que ele possa apresentar. Daí a pessoa ficar doente. A doença, ela às vezes atrai até obsessores para junto das pessoas. Vejam que coisa difícil. Então, qual o papel das casas espíritas? Qual o papel das igrejas? Qual o papel dos templos religiosos? Alertar os seus adeptos. Os crentes serem alertados pelos seus pastores, os católicos pelos seus padres, os espíritas pelos palestrantes, pelos trabalhos que são feitos dentro de uma instituição. Aqui o protetor desta casa chama-se Moacir, não é? Ele está protegendo todos os trabalhadores, ele protege as pessoas que vêm para cá. Ele recebe a gente ali no portão. É que a gente não vê, nem todo mundo tem os olhos de ver, não é? Não tem a mediunidade ostensiva da vidência. Então, nem sempre a gente vê os espíritos desencarnados que ficam nos portões da igreja católica, da igreja evangélica. Eles estão em toda parte. Aqui no centro, eles ficam no portão esperando a gente chegar, que eles sabem que a gente vem. Eles ficam esperando a gente chegar. Eles preparam o ambiente para que quando a gente chega, o ambiente esteja tranquilo. Vocês ouviram uma musiquinha, não é? Isso tudo ajuda a gente a se acalmar, a ficar tranquilinho. Para quê? Para que a gente possa ouvir melhor, prestar atenção com mais, digamos assim, com mais fervor, não é? Ao que vai ser dito, ao que vai ser falado, porque ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui aleatoriamente. Todos vieram para cá por um objetivo. E esse objetivo precisa ser alcançado. Como é que a gente alcança o objetivo? Concentrando-se, focando no que vai ser dito, no que vai ser falado. E tem mais, não é somente aqui. Quando terminar o trabalho que a gente for para casa, levar com a gente os pontos para reflexão. Porque o bom da palestra não é a palestra em si, é o que ela deixa para a gente refletir. O que é que eu aprendi hoje com a palestra que eu assisti lá no Centro Espírita Moacir? Então, estamos aqui a serviço de Moacir e de Itagiba, não é? Itagiba é o mentor espiritual da Federação Espírita Pernambucana. E ele protege também seus trabalhadores, como me protege. O Moacir protege vocês, o Itagiba me protege também. E protege todas as pessoas que fazem parte da Federação Espírita Pernambucana. Vejam que beleza. E todos eles, Itagiba, Moacir e os demais mentores de todas as instituições espíritas a serviço de Nosso Senhor Jesus. Porque é Jesus que regimenta esses espíritos para que eles possam continuar tomando conta da gente. Porque é muita gente que precisa, não é? Então, vejamos. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem... O capítulo 5, ele se refere exatamente a todos nós, porque não há ninguém que não tenha uma aflição. E o capítulo chama-se Bem-aventurados os aflitos. Quem falou isso foi Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus foi o único que escreveu o Sermão do Monte. Então, você só vai encontrar as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, ou Levi, porque o nome dele também era Mateus Levi, mas mais conhecido como Mateus. E ele anotava tudo o que Jesus dizia. Como ele era um publicano, ele andava com a caneta na mão, um lápis, alguma coisa que anotasse, uma pena. Então, sempre que ele saía com Jesus, e Jesus começava a dar os ensinamentos, ele prontamente já pegava a sua tabueta e já ia anotando, não é? Inclusive, alguns ilustradores ilustram Mateus assim, não é? Com uma tabuinha e alguma coisa escrevendo. Justamente porque ele anotava tudo que Jesus falava. Graças a ele, não é? A Marcos e também a João, não é? E Lucas, nós temos o registro do que Jesus falou. Imagine se esses apóstolos, eles não tivessem anotado nada. Estaríamos pobres, não é? Muito pobres de informação acerca de nosso Senhor Jesus. Então, devemos muito a esses apóstolos. Eles não eram jornalistas, né? Eles não tinham celular para bater foto, eles não tinham computador para processar nada. Na verdade, eles tinham boa vontade de aprender com Jesus, né? Então, para onde Jesus ia, eles buscavam uma oportunidade de ir junto para, então, aprender com o nosso Mestre Jesus. E Jesus subiu no monte,
Um monte que hoje é muito visitado pelos turistas de todas as religiões cristãs, que vão lá na curiosidade de ver aonde foi que Jesus falou o Sermão do Monte. Deve ser um lugar muito bonito, um lugar muito lindo mesmo, né? Um lugar mágico, porque ainda está impregnado da presença de Jesus. Todo mundo que vai lá se emociona, fica muito emocionado, porque parece que Jesus vem, né? Se aproxima daqueles irmãos, eles choram, se emocionam, é lindo demais. Como também as pessoas se emocionam muito no local onde Jesus foi sepultado, por exemplo, né? Elas também choram, se emocionam. Isso é muito bom. Nós precisamos, vez ou outra, evocar determinadas lembranças que são boas, que nos fazem, nos tornam mais maleáveis, mais flexíveis, não é? Porque hoje em dia a gente tem que ser muito objetivo, muito prático. É o mundo do empreendedorismo, não é? A sociedade é toda voltada para os bens materiais, para ficar rico, para não passar fome, para isso, para aquilo. E tudo isso faz com que a nossa atenção com relação ao nosso lado espiritual acabe ficando esquecido. E nós não podemos esquecer que somos espíritos. Estamos aqui passando pela vida humana. Um dia a gente vai ter que sair. Vamos precisar voltar para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos. É de lá que nós viemos. E é para lá que nós voltamos. O nosso corpo físico vai voltar para o pó, está lá na Bíblia. Vieste do pó e para o pó retornarás. Claro, não é a gente, é o corpo, né? Porque o nosso corpo físico, ele tem todos os elementos químicos que tem no planeta. Então, aqui tem sódio, aqui tem zinco, aqui tem ferro, aqui tem oxigênio. Tudo que tem no meu corpo físico tem aí, né? No chão, no ar, nas plantas. Então, esse pó é para o corpo, não para o espírito. Quando as pessoas vão visitar os mortos no dia 2 de novembro, né, que é o dia dos finados, elas vão visitar o corpo da pessoa que morreu. Porque, às vezes, quem morreu nem está ali. Não está nem ali no cemitério, já está em outras paradas, em outras paragens do mundo espiritual. Então, meus irmãos, a felicidade ainda não é da terra, porque nós ainda não nos desapegamos das coisas do mundo. Nós ainda gostamos muito de tudo, das coisas, da roupa, do sapato, do carro, da casa, da comida, da pessoa. Às vezes a gente agarra alguém como se aquele alguém fosse um pedaço da gente. Então, nós somos muito apegados às coisas da terra. Daí a dificuldade de a gente ser feliz. Mas a gente vai seremos felizes, porque Deus não permitiria que nós voltássemos em várias e várias reencarnações para a gente não aprender, para a gente não chegar a ser quem a gente deve ser, um espírito evoluído, não é? Então, vejamos, quem vai trazer a lição para a gente é o espírito chamado François Nicolas Madeleine. Ele foi, na época em que ele era encarnado, ele foi um padre, uma espécie assim de um bispo, alguém muito importante da Igreja Católica. Então, em Paris, não é? Essa mensagem veio de lá, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1863. Então, esse espírito veio falar sobre a opinião dele acerca da felicidade. O que é a felicidade? Segundo Epicuro, não é? Que é um filósofo grego, ele vai dizer que felicidade é um estado individual de plenitude. Ou seja, é quando a pessoa já não tem mais nenhum débito, nada a ter que devolver, nem a si mesmo, a sua consciência, nem a ninguém. Então, essa pessoa é uma pessoa plena de tranquilidade. Então, felicidade significa tranquilidade. Tranquilidade. Então, a pessoa que experimenta a felicidade, ela sente-se livre. Ela não está amarrada, não está presa a nada mais, a não ser a sua própria alegria de viver. Então, quando a Terra se tornar um planeta feliz, porque o nosso planeta ele está destinado a ser feliz. Só que, para que nós possamos chegar nesse estágio de felicidade aqui na Terra, nós ainda precisamos passar pela regeneração.
A regeneração é como se fosse a peneira, não é? Quando a gente vai fazer um suco, para não cair os caroços dentro do suco, a gente coloca uma peneira, para que ali em cima fique a sujeira que a gente não quer. Então, o que é que está acontecendo agora com o planeta Terra? Está sendo feita uma peneirada, não é? Estamos sendo peneirados. Na verdade, não nós, mas o que nós sentimos, o que nós fazemos. Isso sim está sendo peneirado. Edna é muito egoísta, então está lá na peneira o meu egoísmo. Edna é muito orgulhosa, está lá na peneira o meu orgulho. Edna é vaidosa, Edna é isso, é aquilo, está tudo lá na peneirinha. Ou seja, eu não quero mais essa sujeira na minha vida. Eu não quero ser mais egoísta, orgulhosa, vaidosa. Quero ser uma pessoa feliz. E a felicidade não combina com vaidade, não combina com ganância, com corrupção, não combina com nada dessas coisas. Para a pessoa ser feliz, ela precisa estar isenta de todas essas situações que são muito desagradáveis. Então ele vai dizer que a pessoa feliz é a pessoa que não sente mais medo. Ainda temos medo do que vai acontecer. É tanta coisa complicada que está acontecendo no nosso planeta, nas nossas sociedades, de uma maneira geral, que nos deixa boquiabertos. Pessoas praticando crimes hediondos contra o próprio irmão. O irmão no sentido de irmão mesmo, perante Deus, porque somos todos irmãos. Deus criou a todos nós. Estamos debaixo do mesmo céu que Deus criou. Portanto, somos irmãos. E tem irmão matando o outro, prejudicando o outro, atrapalhando a vida do outro. Então, vejam, o nosso planeta está passando por essa peneira justamente para que essas pessoas que não estão mais comprometidas com o bem, Deus deu a elas já diversas chances, porque essa não é a primeira reencarnação dessas pessoas. Elas já tiveram aqui no planeta em outras ocasiões. E mesmo assim continuam, não é, empedernidas no mal. Espíritos resistentes ao bem e muito tranquilamente suscetíveis ao mal, não é? Deixam que o mal prevaleça na sua vida. E como o mal não tira férias, nós precisamos tomar cuidado. Então, nós que não fazemos o mal, que não queremos o mal, precisamos nos cuidar. Nos cuidar para não rogar praga para essas pessoas, nos cuidar para não ficar com ódio delas. Porque se a gente ficar com raiva delas, falando mal delas o tempo todo, nós somos melhores do que elas em quê? Então nós precisamos orar. Orar pelas pessoas que fazem o mal. Nossa, eu vou orar por um bandido? Sim. Ele também é filho de Deus. Deus ama ele do mesmo jeito que me ama. A questão é que ele está mais atrasado do ponto de vista moral e espiritual. Mas ele vai ser um dia um homem bom. O homem mau de hoje, a mulher má de hoje, serão pessoas boníssimas amanhã. As pessoas que hoje já fazem o bem, que fazem caridade, que ajudam, elas já foram um dia, talvez, pessoas ruins. Não estavam muito aí ligando para sofrimento, para ninguém. No entanto, agora sim, agora elas estão, não é, fazendo o bem. Porque o homem mau de ontem será o homem bom de amanhã. Essa é a nossa perspectiva de mudança do nosso planeta. Eu li um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. O Hermínio Miranda, o autor do livro, ele já faleceu. O livro não é mediúnico, o livro é um livro de pesquisa que o Hermínio fez nos diversos escritórios e consultórios de psicólogos. E, geralmente, as pessoas, quando vão ao psicólogo, às vezes é necessário que elas façam uma terapia regressiva de memória. E o livro é baseado nessas memórias. E Hermínio conta o caso de uma moça que ela cresceu com medo da mãe dela e, às vezes, com raiva da mãe. A mãe, tudo que a mãe fazia para ela, oferecia a ela, ela tinha resistência em querer. E ela não entendia por que ela tinha essa aversão. A mãe dela que deu a vida para ela, que ajudou ela a voltar para o planeta pela reencarnação. Por que eu tenho tanta raiva da minha mãe? Não é? Ela tentava controlar isso. Até que depois já de adulta, casada, com filhos, foi que ela resolveu, os filhos dela muito amorosos, né? Ela muito amada pelo marido, pelos filhos, e ela não entendia por que ela não gostava da mãe dela, não é?
E aí ela foi fazer uma terapia regressiva de vidas passadas. E ela descobriu que numa outra encarnação, ela não era filha da mãe dela. Elas não eram mãe e filha, eram amigas. Só que as duas disputavam o mesmo homem, ou seja, as duas eram apaixonadas pela mesma pessoa. E aí uma delas, com raiva, envenenou a outra, deu veneno para a outra. Então, essa que agora é a filha, morreu envenenada. Então, intuitivamente, ela tinha da mãe essa prevenção. Então, essa prevenção, ela vinha em forma de medo da mãe, de, às vezes, até raiva da mãe. Ou seja, por uma coisa que aconteceu entre elas em outra encarnação. Mas como Deus, Ele não deixa que nada fique sem solução, Ele coloca-nos junto das pessoas que nós mais precisamos estar. E são essas pessoas que vão nos salvar, que vão nos ajudar a não cometer os mesmos erros que a gente teve no passado. Porque qual é a missão do pai e da mãe? Educar o filho, fazer com que o filho seja, a filha sejam pessoas de bem, pessoas honestas, sinceras, educadas, amorosas. Então, esse é o papel do pai e o papel da mãe. É uma missão, educar o filho. Então, vejam que coisa boa. Deus permite que os nossos pais sejam nossos professores, para que nós evitemos, quando formos para a sociedade, não levarmos para o mundo os nossos problemas pessoais. As pessoas não têm culpa do que acontece comigo. Tem gente que desconta seus problemas nos outros. Principalmente quem trabalha em órgãos assim de atendimento ao público. A gente percebe que aquela pessoa ali está descontando em você os problemas que ela tem em casa, com a família dela, com os filhos dela. Você não merece isso, você não tem nada a ver com o problema daquela pessoa. Mas a pessoa, é uma forma dela se vingar de quem ela não pode se vingar. Se vinga no cliente, no usuário, naquela pessoa que vai pegar uma informação, que vai pegar um documento, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, vejam, o estado de felicidade, ele vai depender diretamente pela vida tranquila. Então, a Terra, na sua destinação, ela vai ser um planeta feliz. O que é que significa dizer? Que não vai ter o mal mais aqui. As pessoas que praticavam o mal não estarão mais no planeta. Na regeneração, elas ainda podem conviver conosco. Muitos desses espíritos voltarão na condição de espíritos que prometeram, lá do outro lado, serem pessoas melhores nesta encarnação. Porque é sempre assim que a gente faz, Quando a gente volta para a nossa reencarnação, a gente promete a Deus tudo. Ah, meu Deus, juro, eu prometo. Como a gente faz aqui? Promete ao pai, promete à mãe. A gente faz isso lá no mundo espiritual também. Prometo que não vou mais errar, prometo que não vou mais fazer isso. Prometo. Às vezes não faz aquele mal que já fez, mas faz outros. Acaba fazendo, digamos assim, praticando outro tipo de mal. Então, Jesus, ele disse que nós não somos daqui. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Somos espíritos, meus irmãos, que estamos vivendo experiências no mundo. A Terra é um planeta transitório para nós. Quando nós estivermos já aperfeiçoados do ponto de vista moral e aformoseados do ponto de vista espiritual, nós não precisamos mais morar aqui na Terra. Poderemos ir para planetas muito mais evoluídos do que a Terra. A mãe de Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, num livro chamado Cartas de uma Morta, ela diz que Marte é mais evoluído do que a Terra. Que Vênus, Júpiter, Saturno, são planetas muito mais evoluídos do que a Terra. Os espíritos lá são felizes. Lá não há o mal. Eles podem ter uma vida de ventura junto com as pessoas que amam, Até para viver com as pessoas que nós amamos aqui na Terra é complicado, porque a felicidade ainda não é deste mundo, Jesus, por isso que Jesus disse, meu reino não é daqui. Porque se meu reino fosse aqui,
as pessoas não deixariam que acontecesse o que está acontecendo comigo. As pessoas abandonaram Jesus. Eram amigas dele, iam ouvir todas as suas pregações, estavam em todos os lugares que ele estava, mas na hora que ele foi preso, na hora que ele estava sendo julgado, não apareceu ninguém para defendê-lo. Pelo contrário, apareceu gente para acusar. Então, não é um planeta ainda que a felicidade ela já seja uma realidade. Aqui no nosso planeta, a felicidade é uma utopia. Utopia é um estado ideal que a gente gostaria que fosse, né? Então, quando você pensa, um dia a Terra vai ser um planeta bom, um planeta regenerado, um planeta feliz, você está sendo utópico. Você está idealizando a Terra. Então, quando Kardec, não é, descreve o planeta feliz, as pessoas que podem viver em planetas assim, ele está idealizando, os espíritos estão trazendo para a gente essas informações, porque para eles já é uma situação real. Então, todos esses espíritos que falam, não é, que trazem suas contribuições no Livro dos Espíritos, em todas as obras da codificação, eles já sabem o que é felicidade. Então, eles querem que a gente também viva. Eles querem para a gente o que eles... É aquela história, não é? Não faça a ninguém aquilo que você não quer que ninguém lhe faça. Então, quando você está feliz, o seu desejo, se você é uma pessoa generosa, o seu desejo é que outras pessoas também sintam aquilo que você está sentindo, que gostem, que possam viver daquela forma como você está vivendo. E isso é ser generoso. Mas, não é, ainda não estamos nesse patamar. Então, vejam, a felicidade, portanto, ela é um lugar ideal que todos nós um dia queremos vivenciar. Ou seja, uma completa felicidade. Não é uma felicidade de momentos, né? Como o Odair José coloca lá naquela música, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Porque tanto faz a gente estar feliz agora, como daqui a pouco não está mais. Então, a felicidade, ela não é um estado permanente de ser. Ela é um estado imanente, mas não é permanente. Ela vem, mas por alguma razão, ela vai embora. Então, qualquer descrição que a gente faça sobre felicidade, ela é utópica. Então, vejamos. Então, Epicuro, não é? Ele disse que a felicidade é um estado individual de plenitude. Você está se sentindo assim? Se você está se sentindo assim, plena em tudo, satisfeita com a sua aparência, satisfeita com a sua saúde, com o seu trabalho, com a sua família, então você está em um estado de felicidade. Então, graças a Deus, esperamos que isso aconteça com todos, não é? Ou seja, o mundo de felicidade não tem corrupção, não tem ganância, não tem miséria, não tem gente pedindo, não tem gente catando lixo. Na frente da federação tem uma moça morando na calçada do outro lado da rua, em frente à federação. Então, ela vive do lixo que é colocado ali. Já foi o pessoal da promoção social, não é? Da promoção social espírita, já esteve com ela, já foram lá. Ela é jovem, gente. Aquela moça não tem 35 anos. E ela já vive na rua, já mora e sobrevive com o que as pessoas jogam no lixo. Ontem mesmo, quando eu saí da federação, ela estava lá catando lixo. Então, o pessoal foi lá falar com ela, perguntar para ela, dizer para ela que iam trazer alguma ajuda para ela. Ela disse, não quero ajuda. A gente não sabe por quê, mas ela disse que não precisa. Ou seja, não sabemos se é alguma, digamos, motivação de orgulho, não sabemos. Se é realmente, ela tem medo do que venha da federação, talvez, não é? Há pessoas que têm preconceito, há pessoas que têm medo de casa espírita. Para vocês terem uma ideia, o carteiro, antigamente, ele não entrava na federação para entregar as cartas. Ele deixava as cartas numa sorveteria que tinha em frente. Ele tinha medo de passar na calçada da federação. Então, vejamos, essa moça, ela está sobrevivendo, é uma menina nova. Essa moça podia estar numa empresa, trabalhando, né, ganhando o seu pão de cada dia. Tu conheces?
Pois é, tá lá. Tem, tem sim. Aí vejam, ela não quer ajuda, gente. Ela vai lá, cata o que ela quer. A calçada é cheia de coisas que ela já tirou do lixo. Inclusive, tem o cachorrinho que é o companheiro dela, né? Então, vejamos. Há infinitas moradas no universo. É uma das coisas que Jesus também deixou para a gente como informação importante. Quando a gente olha lá para o céu e vê aquelas estrelinhas brilhando, né? A gente sabe que ali é um planeta, é um satélite, é algum orbe. E por que brilha? Porque está recebendo luz indireta do Sol. Então brilha lá no céu, não é? Então, quando a gente olha para lá, tudo aquilo que a gente vê, se for uma noite que não tem energia elétrica, por exemplo, que a gente pode ver o céu com melhor nitidez, porque com as lâmpadas acesas fica difícil para a gente ver o céu à noite, né? Então, se faltar energia, ou se você for para um lugar que não tem energia elétrica, você olha para o céu e você vê aquele monte de estrelas brilhando no céu. Planetas, lugares, casas, moradas. Jesus usou a expressão morada. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Ele disse assim. O que é que ele quis dizer? Que Deus colocou aí no universo infinitas moradas e que dentre elas, muitas, zilhões delas, são habitadas por pessoas felizes. As pessoas podem viver tranquilamente, porque felicidade é sinônimo de tranquilidade. Então, há infinitas moradas na casa de Deus. E nós, não é, encarnados, ou eles, também vivem a vida humana que nós estamos vivendo. Eles também têm tudo que a gente tem, cabeça, olho, mão, boca, tudo. São, né, os espíritos dizem assim, que em qualquer planeta onde você for, a feição dos habitantes é a feição humana. Agora, o que é que pode acontecer nesses planetas mais evoluídos? Como eles não têm um mal para lhes perturbar a alma, então eles são muito mais tranquilos, claro, muito mais bonitos do que nós. Nós já fomos muito feinhos, né? Hoje somos lindinhos, não é? Quem se lembra da gente quando a gente morava nas cavernas, não é? Como nós éramos feinhos, parecíamos mais bichos do que gente. Hoje somos essas pessoas elegantes, bonitas, sorridentes. Como melhorou a nossa genética e vai melhorar. À medida que as coisas vão se sucedendo, a nossa genética vai melhorando, porque existe também um resultado biológico. Em todo o bem, ele promove beleza. Promove a beleza humana e a beleza de tudo o que houver no planeta. Então, imaginemos, a Terra já é linda. Imagine quando ela for um planeta feliz. Aí sim é que ela vai ser bonita mesmo, né? Então, a Terra, meus irmãos, ela não está destinada para sempre a ser como ela é hoje, né? Para muitas pessoas, a Terra é como se ela fosse uma penitenciária. Elas se sentem presas aqui, insatisfeitas. Então, o Espiritismo, ele veio exatamente para tirar de nós essas más impressões que nós temos, por exemplo, da morte, da vida no mundo espiritual, porque às vezes as pessoas passam as histórias de desencarnados para a gente de uma forma assombrosa. Eu, pelo menos, quando era criança, eu morria de medo do lobisomem, né? Morria de medo de tanta coisa. Por quê? Porque as histórias eram horríveis. Hoje em dia, não é, já existem psicopedagogos orientando os pais a não contarem determinadas histórias para seus filhos. Porque no meu tempo, não é, quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim, não é? Eu ouvia cada história de dar medo. Às vezes eu ficava com medo de dormir, cobria tudo, ficava lá debaixo do lençol, pensando que aquele bicho que foi dito na história vinha me pegar. Hoje em dia, os pais precisam tomar cuidado, não é? Porque nós estamos recebendo crianças diferenciadas, crianças do mundo de regeneração. Então, elas não estão acostumadas com esse tipo de história, com esse tipo de comportamento. E nós precisamos ser exemplos bons para as crianças que estão chegando agora no planeta. São elas que vão mudar o planeta, vão fazer dele um lugar melhor de se viver.
Então, nós precisamos cuidar muito bem dessas crianças, desses jovens que nós temos nas nossas aulinhas de evangelização, que as igrejas têm lá também, que os católicos têm. Ou seja, eu, quando criança, eu fiz a minha evangelização, que a gente chamava de catecismo, aula de catecismo. Então, minha mãe nos levava para a igreja, a mim e as minhas irmãs. A gente fazia nossas aulinhas lá no domingo de manhã. Então, o que eu sei hoje de Jesus, muita coisa que eu sei sobre Jesus, eu aprendi lá. Eu fui apresentada a Jesus na igreja. Como isso é importante para a formação moral e espiritual das crianças e dos jovens. Então, Paulo, não é? Paulo de Tarso, ele vai nos lembrar exatamente que nós precisamos tirar da nossa existência, meus irmãos, essas coisas ainda que nós alimentamos, como as ilusões. Por exemplo, a gente tem ilusões, quando a gente não consegue resolver um problema, a gente inventa alguma coisa. E as ilusões, elas são geralmente esse estágio emocional da gente para driblar algum problema. Então, por exemplo, a pessoa não quer mais estudar. Já estou idoso. Eu estudei no meu curso de letras, eu me formei em letras pela Universidade Católica de Pernambuco, e junto comigo, na minha turma, tinha um senhorzinho, seu Fernando. Ele tinha, na época, 79 anos. E ele era engenheiro formado, já aposentado. E ele era um amor de pessoa. Então, ele convivia tranquilo entre nós, que éramos bem mais jovens do que ele. E a gente se perguntava: seu Fernando, o que é que o senhor está fazendo aqui? O senhor já é uma pessoa aposentada, podia estar viajando, gozando de sua vida. Minha filha, estudei muito, trabalhei muito, criei meus filhos. Agora eu quero me divertir. Eu estou aqui por diversão, ele dizia. Então, não queria mais fazer nada de ciências exatas. Já fiz, sou engenheiro formado, tudo. Então, eu busquei as ciências humanas. Eu queria fazer filosofia, queria fazer outras coisas. Então, estou aqui por isso. Então, ele ia estudar, todo bonitinho, arrumadinho, né? Então, vejamos. Tem pessoas que dizem: não quero não estudar, eu já estou velho, já estou velha. Para que eu vou estudar? Ou seja, é uma ilusão isso aí. Porque uma pessoa que não estuda, ela não se esclarece. Uma pessoa que não estuda, ela aposenta os neurônios. Nós precisamos estar sempre estudando. Jesus disse que nós conheceremos a verdade. Sem conhecimento, como é que eu vou chegar à verdade? Então, é uma ilusão perigosa a pessoa achar que, por conta da sua idade, não precisa mais estudar. Mas, por isso que de vez em quando uma pessoa mais idosa, ela adentra a universidade para fazer algum curso, fica todo mundo olhando para aquela pessoa como se ela fosse um ET. Na verdade, é alguém que quer continuar se esclarecendo. Isso é maravilhoso. Não é? Tem um versinho de Chico Xavier que ele fala assim, não é? Parece que é assim: na Santa Escola da Vida, há duas verdades fundamentais. Não é? Aí ele diz: quem não estuda não sabe, quem não trabalha não tem. Então, nós precisamos trabalhar e nós precisamos saber, ter conhecimento. Então, estudar. Aliás, dizem os neurologistas que um dos melhores exercícios para o nosso cérebro é a leitura. Lamentavelmente, a estatística brasileira é muito ruim para o nosso lado. O brasileiro não gosta de ler. São pouquíssimos que pegam um livro e vai até o final. E a gente esquece que o livro, você não é obrigado a ler o livro inteiro, não. Você pode pegar o livro e ler só o que lhe interessa. Já é alguma coisa que você está pegando para você. Então, nós precisamos saber. Na ignorância, nós damos amém para tudo. Fazemos o que disse aí a lição, é sim para todo lado. E a gente sabe que muitos sims podem prejudicar uma pessoa. Porque você quer acabar com a vida de uma pessoa, faça tudo o que ela quiser. Diga sim para ela o tempo todo. Você vai acabar com a vida dessa pessoa. O não, ele também é necessário. Para que a pessoa se eduque, para que a pessoa se corrija, para que a pessoa se discipline. Imagine educar um filho, não é? Só dizendo sim, uma filha também. Então, Paulo, ele nos convida
a que nós olhemos esse estado de ser ainda tão antiquado que nós ainda guardamos em nossa vida. Esse ensinamento de que a felicidade não é deste mundo é muito antigo, meus irmãos. É do tempo de Salomão. Salomão foi um rei que era um homem muito simples, muito embora fosse um rei. Porque a ideia que a gente tem de uma pessoa milionária, uma pessoa que seja muito rica, é que ela vai estar sempre, não é, muito pomposa, com roupas caríssimas. Não. Há pessoas riquíssimas, do ponto de vista monetário, que são pessoas simples, muito simples. Então, não implica a riqueza, não é, no fato de uma pessoa ser pomposa. Existem pessoas pobres que são muito fidalgas. Não sei se vocês já notaram. Pessoas, pelo jeito delas se vestirem, delas se sentarem, não são ricas, mas pelo jeito delas se comportarem, são pessoas que demonstram que foram em outra encarnação. Pessoas fidalgas, né? Pessoas ricas, pela forma de se comportar também. Então, na verdade, esse ensino de que a felicidade não é deste mundo está no livro, no capítulo 3 do livro Eclesiastes, que foi um livro escrito pelo rei Salomão. Muitos dos salmos que nós conhecemos, está lá no livro, né? Salmos e Provérbios, são de autoria de Davi, o rei Davi, e de Salomão, seu filho. Então, quando Davi morre, Salomão assume as escritas dos salmos pelo seu pai Davi. Então, quando a gente abre lá, não é, o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Davi e vamos encontrar Salomão também. Salomão, ele diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito abaixo do céu. Olha que coisa linda, né? O que é que ele quer dizer? Que nós não estamos aqui para tirar férias somente, né? Estamos aqui no planeta, Deus está nos dando tempo, né? Uma vez perguntaram a Chico Xavier por que Deus deixava, que tinha um rapaz na cidade que Chico morava, que ele era paraplégico, ele não fazia nada sozinho, ele tinha mais de 30 anos, e ele vivia em cima de uma cama, o tempo todo. A mãe dele já estava velhinha, viúva, pobre, e ela já não tinha mais forças físicas para trocar a roupa dele, para limpá-lo, né, para alimentá-lo. Então, Chico Xavier soube, ela comentando com alguma vizinha, alguém, Chico Xavier soube dessa senhora. Então, ele largava do trabalho dele e antes de ir para o centro espírita, ele passava na casa dessa senhora para ajudar ela a dar banho no rapaz, a trocar a roupa dele, dar a comida dele, porque ele não fazia nada sozinho, não tinha autonomia nenhuma. E aí, aí aconteceu de uma pessoa do centro, Chico, eu quero ir também, quero ajudar você. Então, aquela pessoa também, aquele senhor, ele ia ajudar Chico a cuidar desse moço. E aí, o rapaz que se ofereceu, né, para ajudar, disse, Chico, por que Deus deixa, né, uma pessoa ficar nessa situação? Coitada dessa pessoa, não é? Por que não praticam a eutanásia? Infelizmente, a eutanásia, né, foi digamos assim, autorizada aqui no Brasil. Então, vejamos. Aí Chico disse, não, meu irmão, eutanásia não. Ele precisa passar por essa situação. A gente não sabe, digamos, na totalidade, qual é a situação que motivou esse menino a nascer dessa maneira. Quem sou eu para julgar? Então, a gente tem mais que cuidar dele, ajudar a mãe dele a cuidar dele. Porque Deus não usa de violência, Deus usa o tempo. Então, o que o Eclesiastes diz aqui é que tem tempo para tudo na nossa vida. E aí, Salomão vai dizendo, não é? Há tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para plantar. E aí ele vai dizendo, eu até recomendo que vocês deem uma olhadinha quando chegar em casa. Peguem sua Bíblia, seu Antigo Testamento, e procure o 3º capítulo de Eclesiastes, onde você vai ver Salomão dando essas orientações
para que nós possamos respeitar o tempo que Deus nos deu. Então vejamos, nesse livro de Eclesiastes, Salomão inclusive fala da nossa idade biológica, enquanto crianças, o que os pais devem fazer para a gente, enquanto jovens. E ele vai dizer, não é? O espírito, não é? O cardeal Morlot, por exemplo, que é o espírito que comunicou a lição para a gente na noite de hoje, ele vai dizer que mesmo pessoas jovens, com toda a sua pujança, toda a sua jovialidade, uma pessoa, não é, abastada, ou seja, isso não são condições para que uma pessoa não venha a sofrer. Porque no nosso planeta, mesmo quem tem muito dinheiro, muita fama, esses nossos irmãos famosos, que a gente vê pelo YouTube da vida, pela televisão, pessoas lindas, bonitas, talentosas, mas se você for conversar com elas, cada uma delas tem um problema na vida. Então, a felicidade, ela não é ainda, digamos assim, um atributo definitivo do nosso planeta nesse momento, haja vista, não é, que ainda é um planeta de provas e de expiações. Então, ele vai dizer, não é, o Salomão, que enquanto houver vaidade, enquanto houver ganância, enquanto houver tantas coisas que a gente ainda demonstra no nosso dia a dia, a felicidade ainda não poderá estar conosco. E ele termina dizendo que esses bens que nós temos na vida, não é, comida, trabalho, todos os talentos que nós temos, nossa família, tudo isso são bens que nós devemos preservar para que esses talentos propriamente ditos, eles sirvam de contrapeso para a nossa consciência no momento de prestarmos contas a Deus do que nós fizemos da nossa encarnação. Porque esse momento vai chegar para todos nós. O momento em que a nossa consciência vai reclamar, não é, a prestação de contas a Deus, porque Ele nos deu um voto de confiança quando nos deu a encarnação. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui de forma aleatória, eu não caí no colo do meu pai e da minha mãe, eu estou aqui por um propósito. E esse propósito é Ele que me norteia a minha existência. Então, o que é que os nossos amigos espirituais fazem para evitar que a gente caia em alguma cilada, em algum erro? Eles nos intuem. Todo mundo é médium de intuição, todos nós. Somos médiums de intuição. Os espíritos vêm nos dizer, e eles sopram no nosso ouvido. Quando eles não conseguem falar conosco, porque nossa vida é muito agitada, 24 horas é pouco, eu queria mais tempo, porque não dá tempo de eu fazer tudo que eu quero. Então, eles esperam quando a gente vai descansar o corpo físico. E aí, quando nós nos emancipamos do nosso corpo físico, eles vêm conversar conosco. E eles vêm trazendo, não é, as orientações, eles nos dão conselhos, eles nos elogiam, ficam tristes se nós fizermos alguma coisa errada. Enfim, nós temos os nossos amigos espirituais que cuidam da nossa existência. Não estamos aqui largados, de jeito nenhum. Nós temos nosso anjo guardião, temos espíritos que já foram da nossa família. Por exemplo, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, minha irmã mais velha, estão no mundo espiritual. E eu tenho certeza que eles olham a minha vida, que eles tomam conta de mim. Então, nesse momento em que nós vamos descansar o nosso corpo físico, eles aproveitam e vêm conversar com a gente. Aquilo que é necessário que a gente relembre, a gente consegue lembrar. Quando a gente acorda de manhã, a gente consegue lembrar. Eita, eu sonhei numa situação assim, numa situação assada. Na verdade, foi um aconselhamento que eu recebi. Já sei o que eu vou fazer com relação àquela dúvida que eu estava de uma determinada situação. Ou seja, os espíritos nos ajudam o tempo todo. Agora, aquela pessoa que não faz uma prece, que não em um momento do seu dia ela não se lembra que ela é um espírito, e daí ela faz uma prece a Deus, faz uma rogativa. Quer dizer, há pessoas assim, que não oram quando acordam, não oram quando vão dormir, não oram quando comem.
e pensar que o nosso alimento, não é sagrado. Chico diz assim, lave seus pratos com alegria, porque se você está lavando o prato é porque tem comida na sua casa. Então, a gente tem que agradecer a Deus por tudo que temos, pela nossa família. Tudo bem, a gente não pode ser feliz, mas pelo menos tente fazer as pessoas que convivem com você experimentarem um pouco de coisas boas também, não é? Tem pessoas que estão abandonando seus pais nos abrigos. Eu tenho uma colega que trabalha no Cristo Redentor, que é um abrigo de idosos, que tem ali na BR-232, por trás do atacado dos presentes ali. E ela disse que às vezes batem, tocam a campainha do portão, né? Aí quando elas vão abrir, tem um velhinho largado lá. Uma velhinha, um velhinho. Mas também acontece de pessoas que levam os idosos para lá, porque ele é um bom lugar. Né? Foram feitas várias pesquisas, e o Cristo Redentor é um dos asilos que melhor recebem os idosos abandonados. Então, tem aqueles idosos que vão para lá de livre e espontânea vontade. Tem aqueles que vão obrigados pelos seus filhos, pelos seus netos, por alguém, mas tem aqueles que vão de livre e espontânea vontade para o abrigo, porque conhecem, sabem que lá é bom, que eles cuidam direitinho das pessoas, respeitam os idosos, tomam conta deles direitinho. Então, meus irmãos, a felicidade ela vai depender desse nosso estado de ser. Como é que eu olho para as pessoas? Eu estou cumprindo um mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a mim mesma? Vejam, a ponte que existe entre nós e Deus é o nosso próximo. Vocês já notaram que tem gente que não gosta de gente? Aí coloca assim na camiseta, cuscuz é melhor do que gente. Ou seja, pessoas que trocam crianças por animais, por pets. Prefere criar gatos, criar cães, criar calopsitas, hamsters, do que ter um filho, do que cuidar de uma criança abandonada, por exemplo. Então, há pessoas assim, lamentavelmente, que preferem, não é, a sua zona de conforto, que preferem a paz do mundo do que a paz do Cristo, do que a paz de Jesus, que é a paz para todos, indistintamente. Então, nós temos, Salomão lembra, que tem tempo para tudo. Tempo para a gente pensar na nossa encarnação, o que é que eu estou fazendo da minha encarnação, como é que eu estou levando a sério ou não a minha convivência com a minha família, porque a gente sabe que tudo começa na família. Tudo começa na nossa família. A nossa família é o nosso maior bem que nós temos. Nosso pai, nossa mãe. Imagine que o nosso pai e nossa mãe nos deram a oportunidade da reencarnação. Tem muitos pais abandonados aí pelos seus filhos. Muita coisa ruim acontecendo, meus irmãos. Mas que nós temos muita fé de que tudo vai melhorar. Agora, depende também da gente, né? Da gente fazer a nossa parte, cuidarmos de nós, precisamos cuidar de nós. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental, cuidar do espírito, está lá no Evangelho. Cuidar do corpo, mas cuidar também do espírito. A quantidade de academias hoje é muito grande. Diferentemente do passado, que as pessoas não cuidavam tanto da saúde física. Hoje a gente percebe que há um maior interesse das pessoas em cuidar do corpo físico. É muito bom, é necessário, não é? Os hospitais, não é? Muitos hospitais prestando serviço, hospitais muito luxuosos, inclusive, não é? Muita pompa também, não há necessidade, mas existe. Mas o importante, além de cuidar do corpo, é cuidar da alma. Porque o corpo, mesmo que a gente cuide dele, um dia ele vai envelhecer e vai morrer. A alma não. A alma não envelhece e muito menos morre. Ela desencarna, não é? Ou seja, ela deixa o corpo físico dela para lá, terminou o tempo, o corpo já foi, digamos assim, de uma importância. Por isso que a gente precisa, não é?
fazer o funeral, colocar lá no aterro sanitário. Porque o que é o cemitério? O cemitério é um aterro sanitário. Porque imagine se as pessoas morressem e a gente deixasse elas aí, jogadas. Nós precisamos dar uma destinação àquele corpo físico. Então, os cemitérios existem para isso, como aterro sanitário. Só que a gente transformou os cemitérios em santuários. Tem cada túmulo tão luxuoso, não é? Que parece mais que você está na Europa. Ou seja, o corpo, ele precisa ser realmente, não é, sepultado, cremado, não é? Precisa. Mas a alma, ela continua existindo. A alma não morreu, não é? Ela desencarnou, ou seja, deixou sua carne aqui e foi para o mundo espiritual. E lá, ela está com todos os seus sentidos em dia. Ela sabe quem ela é, pode ser que alguns demorem até para saber, mas eles sabem, eles ficam sabendo que eles são fulano de tal, fulana de tal, que faleceram aqui, faleceram ali, quem é a família dele, pedem permissão para visitar. Eu quero ver minha casa, eu quero ir na minha casa, ver como é que está a minha família. Dependendo da situação dessa pessoa, é permitido, ela vai. Porque, às vezes, o morto, o desencarnado, né? Ele não está em condição de ver o que está acontecendo com a família dele. Se ele vê, ele vai ficar aperreado, ou então ele vai ficar, não é, chateadíssimo, mortificado, porque está havendo muita briga. Por exemplo, se foi uma pessoa que deixou bens, nossa, está todo mundo brigando para ver quem fica com a casa, com o carro, com isso, com aquilo. Imagina uma pessoa que desencarnou chegar para visitar a família e está essa confusão. E, às vezes, isso acontece na hora do velório. Às vezes, a pessoa desencarna e logo acorda. E ela vê o seu velório, vê quem foi para o seu velório, vê o que as pessoas escuta, o que as pessoas estão falando a respeito delas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em velório. Tem pessoas que se comportam muito mal. Muito mal. E a gente não sabe se o desencarnado está por ali. Está lá do lado do corpo físico dele, sabendo que está ali a sua viúva, ou o seu viúvo, seu pai, sua mãe, quem é que está ali fazendo, velando pelo seu corpo físico, que foi de uma grande utilidade para você. Então, a gente precisa, ter essas informações. São muito importantes para a gente já ir se educando, para quando esse momento chegar. Claro que a gente não vai ficar pensando nisso o tempo todo, não é? Nós temos que viver nossa vida, vida que segue. Mas, sempre que houver oportunidade, a gente precisa dar uma olhadinha, ver como é que está, para a gente não cair em esparrelas, que é muito importante. E a doutrina espírita, ela veio nesse intuito, não é? De alertar o espírito imortal, que ele não é uma pessoa humana somente, ele é um espírito encarnado. Não é? Nós somos uma trindade, vamos dizer assim. Nós temos uma tridimensão. Nós somos espíritos, nós temos um corpo espiritual, que é ele que permite que a gente viva lá e aqui, que a gente chama de perispírito, e nós temos o corpo físico. Então, nós somos uma trindade. Quando o corpo morre, aí nós ficamos como uma dualidade, não é? E daí nós continuamos sendo quem nós somos, sabemos muito bem quem somos, e assim por diante. Então, a doutrina espírita, ela veio dizer isso, que a gente também precisa se ver como espírito, não somente como uma pessoa de carne e osso, para que a gente não se perca nas ilusões do mundo, não é? Que são ótimas, maravilhosas, mas nem todas fazem o bem que deveriam fazer. Não é? Então, que Deus nos abençoe. Está na hora? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção. Muita paz.